Isaías, capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro? E onde deixarão a sua glória? Nada mais lhe resta fazer, a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Ai da Assíria, cedro da minha ira! A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações. Porque diz: não são meus comandantes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Ramate como Arpade e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as da Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Porque o rei disse: eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como se mete a mão no ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que o corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o Senhor dos exércitos, fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama, como a chama de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas, e os espinheiros da Assíria. Também destruirá totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil, e será como quando um doente vai definhando. As árvores que restarem na sua floresta serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiverem escapado nunca mais se apoiarão naqueles que o feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará. Sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte, porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça, porque essa destruição, já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu, que mora em Sião, não tenha medo da Assíria, quando ela castigar você com uma vara
e levantar contra você o seu bastão, à maneira dos egípcios. Pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto ao rochedo de Horebe. O seu bordão estará sobre o mar, e ele o levantará, como fez no Egito. Naquele dia, o peso dele será tirado dos ombros de vocês, e o jugo dele será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Assíria vem a Ataíte, para por Migron, e em Migmas larga sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba. Já Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Grite bem alto, ó filha de Galim. Escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmena se dispersa. Os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nob, agitará o punho fechado para o monte da ilha de Sião, a colina de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de grande porte serão derrubadas, e as mais altas serão abatidas. Cortará com o machado as árvores da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso.